Meu propósito de vida é trazer informação baseada em ciência, estudos e experiência pessoal. Hoje eu vou falar sobre a insulina, não como alarmismo, mas como educação. Dois especialistas explicaram o mecanismo real desse hormônio e por que ele é tão usado e tão perigoso no fisiculturismo. Presta atenção no início até o fim. A insulina não joga a glicose para dentro da célula. Bala gostosa? Eu tô ligado que foi assim que muita gente aprendeu, mas tecnicamente não é assim que funciona. Não é que a insulina pega a glicose de mão dada e leva ela para dentro da célula. Ela basicamente dá um sinal para a célula. Eu acabei de comer essa bala aqui, açúcar refinado, um carboidrato simples. Vai absorver muito rápido, vai subir a glicose na minha corrente sanguínea. Sinaliza para o pâncreas produz mais insulina. Não é que a insulina vai pegar essa glicose e jogar para dentro da célula. Na verdade, a insulina vai sinalizar para a célula que tem glicose na corrente sanguínea. Quem, na verdade, puxa a glicose para dentro da célula é um transportador chamado GLUT4, que basicamente, pela sinalização feita da insulina, ele vai ali para a membrana da célula, entendeu? E vai abrir a célula para a glicose entrar. E a resistência à insulina é basicamente uma queda nesse processo, onde a célula não vai estar conseguindo receber a mensagem da insulina com a mesma eficiência. Quer mais conteúdo de nutrição? Segue aqui. Não gosta de nutrição, gosta de cultura árabe? Bom, eu também sou árabe e segue aqui. Esse ponto é fundamental e muda como você entende a insulina, tá? A maioria das pessoas acredita que a insulina pega a glicose pela mão e joga dentro da célula. Não é assim que funciona. A insulina age como um sinal, ela avisa a célula que tem glicose disponível no sangue. E a célula responde ativando um transportador chamado GLUT4, que vai até a membrana celular e abre o caminho para a glicose entrar. É uma diferença sutil, mas importantíssima. Para entender a resistência à insulina, quando a célula para de responder bem ao sinal, ela não manda a GLUT4 para a membrana com a mesma eficiência. Resultado, glicose fica acumulada no sangue, mesmo com insulina presente. Isso é resistência insulínica e é o caminho para o diabetes tipo 2. Professor, por que alguns fisiculturistas utilizam a insulina mesmo sem ter o diabetes? Bem, essa pergunta deve ter sido porque ontem, o mundo fitness, o mundo do fisiculturista teve uma notícia extremamente triste, que foi a morte do fisiculturista e influenciador Gabriel. E isso trouxe novamente uma discussão muito importante sobre o risco de algumas práticas dentro do fisiculturismo, inclusive o uso da insulina. A insulina, pessoal, ela é um hormônio produzido pelo pâncreas e a sua principal função é controlar o nível da glicemia, o nível da glicose no sangue. Quando a gente faz a ingestão dos carboidratos que são provenientes do arroz, macarrão, pão, ou até mesmo do açúcar que vai estar presente no café, a glicose no sangue ela vai aumentar. Com isso, o nosso corpo, o nosso organismo, ele libera a insulina para ajudar a glicose a entrar nas nossas células. Então, a insulina, pessoal, ela vai funcionar como uma espécie de chave que vai permitir a entrada da glicose nas nossas células, principalmente nas nossas células musculares, nas células do tecido adiposo, nas células do fígado e até mesmo em outras células do nosso corpo. Então, a partir disso, essas células elas conseguem produzir energia e armazenar essa glicose na forma de glicogênio. Mas o papel da insulina que mais interessa aos fisiculturistas é o fato dela ser considerada um hormônio anabólico. Mas, professor, o que faz com que a insulina seja considerada um hormônio anabólico? É porque a insulina, pessoal, ela favorece a construção de novas moléculas no nosso organismo. Então a insulina, pessoal, ela acaba favorecendo a síntese de novas proteínas, ela acaba favorecendo inclusive o armazenamento da glicose na forma de glicogênio, que é uma forma de reserva energética, além de reduzir a degradação muscular. Ou seja, ela cria um ambiente favorável para o crescimento da musculatura. E é justamente por isso que alguns atletas utilizam a insulina tentando melhorar o volume muscular, tentando melhorar inclusive a recuperação após o treino, até mesmo o armazenamento do glicogênio e, consequentemente, também o ganho de massa muscular. Mas existem aí dois detalhes muito importantes, extremamente importantes. O primeiro é que a insulina, ela também pode favorecer ali o armazenamento de gordura, o armazenamento de triglicerídeos. O segundo ponto importante é o risco metabólico extremamente grave que a insulina, o uso inadequado da insulina, traz. Ao induzir a entrada da glicose nas nossas células, pessoal, e o armazenamento dessa glicose na forma de glicogênio, a insulina ela pode levar, inclusive, a uma queda excessiva da glicose no sangue.
E é justamente essa queda extrema da glicose no sangue que a gente chama de hipoglicemia. E só para vocês terem ideia da gravidade disso, até mesmo pacientes que são diabéticos, que muitas das vezes têm ali, sem o tratamento da insulina, a quantidade de glicose na corrente sanguínea 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até 5 vezes acima do normal, ao começarem a utilizar a insulina, né, para o tratamento desse diabetes, eles podem também apresentar quadros severos de hipoglicemia. Inclusive, isso é comum. E é justamente por isso que esses pacientes fazem um monitoramento constante da sua glicemia. E é pensando nesse problema que cada vez mais vão surgindo equipamentos mais modernos e mais precisos para melhorar o acompanhamento dos níveis de glicose desses pacientes. Inclusive também existem pesquisas com insulinas que são chamadas de insulinas inteligentes. Essas insulinas elas ficam ativas quando a glicemia no paciente está alta, por outro lado elas ficam inativas quando a glicemia está normalizada. Mas, professor, por que a hipoglicemia ela é tão perigosa? O cérebro, pessoal, ele depende muito da glicose para funcionar. Então, quando a glicose no sangue cai demais, o cérebro ele começa a sofrer. E os pacientes eles podem começar a desenvolver tremores, suor frio, tontura, fraqueza, taquicardia, visão embaçada, inclusive desmaios. E em casos mais graves, né, esse paciente pode vir, né? Você quer voltar o shape e não consegue? Eu posso te ajudar e a minha costurinha está todo vapor. E nela, você mantém o contato diretamente comigo. Confira as transformações que vai estar passando aí na tela. O link está disponível na descrição do vídeo. A óbito. Então, pessoal, o caso do Gabriel, ele serve também como um alerta muito importante. Porque apesar da insulina ser um medicamento essencial para salvar milhares de vidas diariamente, o uso fora de contextos médicos pode ser extremamente perigoso. Ele explicou muito bem o lado anabólico da insulina, tá? Ela favorece síntese de proteína, armazenamento de glicogênio e reduz a degradação muscular. É um ambiente hormonal favorável para o crescimento. É por isso que fisiculturistas usam potencializar esse estado anabólico no pós-treino quando o músculo está mais sensível. Mas agora o ponto crítico, tá? E esse é o motivo aí pelo qual a insulina é o composto aí mais perigoso do fisiculturismo. Quando você aplica insulina exógena, você tem uma janela curtíssima para consumir carboidrato suficiente. Se errar para menos, a glicose despenca. O cérebro depende de glicose para funcionar quando a falta de sequência é rápida. Tremor, suor frio, visão turva, tontura, taquicardia, desmaio. E o detalhe mais assustador, isso pode acontecer em minutos. Se você estiver sozinho, não tem tempo de reagir. Nem diabéticos que usam insulina sob supervisão médica com monitoramento constante estão livres de episódios severos de hipoglicemia. Imagine no ambiente underground, sem glicosímetro, sem acompanhamento após um treino pesado. Resumindo de forma didática, tá? A insulina é um hormônio anabólico poderoso, sinaliza a entrada de glicose nas células via GLUT4, favorece fisiculturistas, mas a margem de erro é zero. Uma dose errada, uma refeição atrasada, um momento sozinho é o quadro de hipoglicemia severa sem instalo em minutos. Se você insiste em usar, nunca aplique sozinho. Sempre tenha carboidratos de absorção rápida na mão antes de aplicar. Use o glicosímetro, monitore e, idealmente, acompanhado com o médico, tá? Informação salva vidas e é exatamente por isso que o grupo de estudos existe e para você entender o que está colocando no seu corpo antes de colocar. O link vai estar na descrição. Acesse e vem com a gente. Falou e tamo junto.